E o Agricultura BR agora fala principalmente sobre soja e um tema que está ligado diretamente ao sojicultor. Vou falar a respeito do glifosato, de como que está o seu uso e o fator ou não da suspensão. Durante o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que acontece no Rio de Janeiro, até o final da tarde desta quinta-feira, nós tivemos a participação de diversos pesquisadores. Na oportunidade, eu conversei com Guilherme Cruz, ele é gerente científico da Intacta 2 Xtend. Vamos colocar aqui a Monsanto, que criou essa tecnologia. E ele falou a respeito da situação atual do uso do glifosato no Brasil. Você acompanha na entrevista agora. E diversos assuntos importantes estão sendo discutidos durante o Congresso Brasileiro das Ciências das Plantas Daninhas. Um deles, sem nenhuma dúvida, é o glifosato e sua utilização no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Guilherme Cruz, ele que é gerente de assuntos científicos da Intacta 2 Xtend. Guilherme, um prazer conversar contigo. O glifosato aqui no país, ele tem passado por uma situação um pouco mais polêmica. Qual que é o status hoje atual do glifosato e na sua utilização? Boa tarde. Boa tarde. O glifosato, de fato, ele é uma ferramenta muito poderosa e utilizada frequentemente pelos agricultores. Ele é a base do nosso plantio direto, que é uma prática sustentável agrícola, e ele, apesar das polêmicas, ele é um produto bastante seguro. Eu acho que a gente pode ressaltar essa segurança e tranquilizar os nossos agricultores e consumidores. Guilherme, em relação ao que está sendo colocado, o glifosato está de fato suspenso no Brasil, o que acontece? Não, desde o dia 3 de agosto, é bom esclarecer esse ponto, a gente tem uma liminar da Justiça pedindo a suspensão em até 30 dias, dando um prazo de 30 dias para que a União suspenda o registro do produto. Mas nesse momento o produto tem o seu registro, ainda está valendo, não foi suspenso, então tanto produção, comercialização e aplicação do produto ainda estão legalizadas no país nesse momento. Guilherme, muito se fala a respeito do risco de você, sem glifosato, caso aconteça algo que seria inédito no mundo todo, do glifosato ser suspenso no Brasil ou mesmo proibido, de acontecer uma verdadeira tragédia sobre as nossas áreas de produção, sobre soja principalmente, mas sobre as demais culturas. Hoje, isso é um risco que é considerável? A gente tem que considerar que o glifosato é utilizado em mais de 100 países hoje. Então, nos últimos anos, as agências regulatórias de todo o mundo atestaram a segurança do glifosato e a gente espera que a ciência prevaleça e que o glifosato continue sendo utilizado ainda nessa safra. Seria realmente um impacto muito grande para a nossa agricultura ter o glifosato suspenso nesse momento. No cenário internacional, a pesquisa que a sua empresa que você representa, como é que ela vem dentro desse aspecto? O glifosato ele continua tendo avanços, não só na formulação, mas também na sua aplicação em campo? Eu acho que vale frisar de novo, o panorama mundial do glifosato sendo amplamente utilizado com segurança, seguindo suas orientações de uso, e a gente não vê preocupação do ponto de vista global de uma eventual suspensão aqui ou no mundo. Eu acho que a gente, do ponto de vista científico, eu friso de novo, a gente tem uma tranquilidade muito grande com relação à segurança da molécula e dos produtos à base de glifosato. Tá certo, Guilherme, obrigado pela sua participação no Canal do Boi. Obrigado. Eu conversei com o Guilherme Cruz, ele que é gerente de assuntos científicos da Intacta 2 Xtend. E eu falo agora a respeito de um programa para o desenvolvimento da soja na região do Cerrado, que garante financiamento aos produtores que não desmatarem. É isso mesmo. De acordo com o Banco Santander Brasil, em parceria com duas instituições internacionais, vai colocar à disposição esses recursos. Basicamente, é a ocupação de áreas degradadas em relação à área de soja. Então, você pega uma área degradada e cultiva soja sobre ela. Com isso, haverão recursos disponíveis para o produtor com condições mais interessantes numa tentativa de continuar a ampliação das áreas de soja sem elevar o desmatamento no país.
E o assunto continua sendo soja agora, porque eu vou falar sobre os preços da soja nos portos brasileiros. Brasil que vem com desenvolvimento com soja. E olha só, nós temos com o dólar hoje, daqui a pouco eu vou falar do dólar, né? O dólar chegando a mais de 4,15 hoje, você tem aqui os valores mais altos. Porto de Santos chega a R$ 91,00 a saca de 60 quilos, é isso mesmo. Porto de Paranaguá vai testando R$ 92,00 a saca de 60 quilos. Essa situação aqui, ela é muito clara, né? Vou deixar um pouquinho na tela para você ver, é isso mesmo. Porto de Santos a R$ 91,00, Porto de Paranaguá, R$ 92,00. O que acontece, Fabiano, pessoal que não estava acompanhando os números, principalmente da economia brasileira, não perceberam, podem não ter percebido, mas nós tivemos uma nova disparada com a moeda norte-americana, chegou a testar 4,15, daqui a pouco eu falo um pouco a respeito do dólar, isso eleva os valores em reais para os produtos exportados, principalmente a proposta, né, de referência do preço pago à soja no porto brasileiro, então chegando aí a 92 em Paranaguá, R$ 91,00 no Porto de Santos. E durante o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, muitos pesquisadores e também gente que representa a área de desenvolvimento e comercial esteve presente. Diversos pesquisadores, tanto das instituições privadas quanto também das instituições públicas. E no meio desse cenário todo, teve um produtor rural lá do estado do Rio Grande do Sul que falou a respeito da sua experiência, que é muito interessante. A experiência dele é o seguinte: é lidar com o problema da erosão, que era comum na sua propriedade no Rio Grande do Sul, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu lidar com esse problema e ainda fez a água penetrar no solo e, através desse processo, garantiu um controle melhor das plantas daninhas. É o que você vai ver agora nessa entrevista do Agricultura BR. E durante o Congresso Brasileiro das Plantas Daninhas, várias questões foram colocadas aqui durante o evento. Entre elas, o combate e algumas experiências que foram utilizadas por produtores rurais. Um desses produtores rurais que estiveram presentes e falaram com o público foi o Rogério Pacheco, ele que é produtor rural lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e falou sobre a experiência dele. Começou com a questão da erosão e acabou trazendo resultados contra as plantas daninhas também. Rogério, boa tarde. Isso, a gente se preocupou em fazer palha, nós preocupamos em fazer palha, por quê? Por causa da erosão, nós estávamos perdendo solo, solo é o nosso maior patrimônio. Então começamos a fazer palha de qualidade. E essa palha melhorou outras coisas. Segundo, planta daninha, controlou, fez aquele tapete, ela envelopou a terra, controlou fisicamente a planta daninha, não deixou entrar sol, excelente. Terceiro, essas raízes dessa cobertura afrouxou o solo, funcionou como subsolador. Deu vida, conservou umidade, apareceu minhoca. Outra, a minhoca aumentou a matéria orgânica. Você valorizou todo o teu patrimônio, resolveu os teus problemas e valorizou o teu patrimônio. Você conseguiu colocar mais matéria seca aí dentro dessa propriedade. A erosão foi contida por conta da água que acabou infiltrando, penetrou o solo. Em relação a essa experiência, né, de ter também essa massa seca no combate, acabou combatendo também as plantas daninhas. Como é que funcionou, na sua visão ali, como é que funcionou dentro da propriedade? Nossa região chove 1.800 milímetros por ano, tá? 1.200 no inverno e 600 no verão. Nós temos que armazenar esse 1.200 do inverno. O que é o inverno? Nossas coberturas. A fazer o solo funcionar como uma esponja para armazenar essa água, para poder sobrar alguma coisa para o verão, nós temos muito veranícola. Esses 500, 600 milímetros, mal distribuído, a planta não sinta. Então essa é a mágica das raízes que faz para o solo. Uma questão interessante que o senhor estava falando durante o evento de hoje é como que foram selecionadas as culturas para a produção de matéria seca, até fugindo um pouco da tradição de algumas culturas que se cultivam no Rio Grande do Sul.
Exatamente. Então, a grande cultura que produz matéria seca chama-se milho, né? Então, o milho deixa 12 toneladas de matéria seca, o soja deixa 2 a 13. Então, você tem que complementar as áreas onde era soja, porque nós só temos verão lá. Milho, verão, soja, verão. Então, a nossa safrinha é trigo e coberturas, é o que a gente faz no inverno. Então, selecionar como nós temos problema de geada. Então, quais são as resistentes? Centeio, aveia, ervilhaca leguminosa, inabo, e vários tipos de aveia, aveia preta, aveia branca, aveia amarela. Então, esse assim que faz o nosso mix, onde nós estamos misturando elas e fazendo a cobertura. E esse mix fica sadio, sem fungicida, sem tratamento nenhum. Parece que uma planta protege a outra. Sadias, corpo alto e raiz maior ainda. Rogério, para encerrarmos a entrevista, para o produtor rural, esse que está no Rio Grande do Sul, na mesma região do senhor, e que passa por questões parecidas, e até algumas outras regiões, mesmo no estado do Paraná, o que o senhor diria para esse produtor que está enfrentando esse tipo de problema? Vamos fazer o tema de casa, vamos fazer o plantio direto como ele foi estabelecido. Não vamos fazer esse cultivo mínimo, esse plantio direto não tão bem feito. Vamos caprichar, vamos respeitar os princípios básicos. Palha, 12 toneladas de matéria seca ao ano. Com milho, sem milho, vamos fazer isso. Então, se nós fizermos o tema de casa bem feito, nós vamos se ajudar e ajudar a tecnologia que está aí para nos colaborar. Tá certo, Rogério, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Eu conversei com o Rogério Pacheco, ele é produtor rural no estado do Rio Grande do Sul. Entrevista realizada durante o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que encerra hoje na cidade do Rio de Janeiro. E eu falo agora a respeito de uma frente fria que chega pela costa brasileira. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, Juliana, que bom estar contigo aqui mais uma vez no Agricultura BR. E essa frente fria deve trazer chuvas para São Paulo e Mato Grosso do Sul. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Isso mesmo, a gente tem um avanço de uma frente fria pela costa do país agora ao longo dos próximos dias, que vai trazer um pouco mais de instabilidades entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que diferente do extremo sul do país, onde esse sistema vai provocar chuvas volumosas, temporais, essa chuva já está acontecendo no Rio Grande do Sul nas últimas horas em regiões de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Já choveu mais de 60 milímetros em menos de 24 horas. Então agora esse sistema vai avançar pela costa do país e vai espalhar essa chuva toda em grande parte da região sul, alcançar São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que a chuva no sul do Brasil é bastante forte, volumosa, com pancadas com potencial até para temporais. Queda de granizo também pode acontecer. O volume de água vai ser elevado entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, com acumulados de 50 até 70 milímetros. Agora, essa chuva que chega entre o norte do Paraná, o interior do estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul é bastante fraca. Apesar de ter mudança no tempo, da gente ter também mudança na direção dos ventos na região central do país, a chuva que acontecer em áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul é fraca, isolada e também com baixos acumulados. Ou seja, aquela chuva que não tem potencial para reverter a situação do solo mais seco, mas acaba trazendo um pouco mais de instabilidade e também acaba trazendo um pouco mais de umidade para o ar. Esse sistema frontal, ele rapidamente vai afastar em direção ao oceano. Então, por isso que a gente ainda vai ter tempo firme nas áreas mais claras do mapa. A frente fria não alcança essas regiões e a massa de ar mais seco é que vai seguir predominando nas áreas mais claras do mapa, garantindo tempo firme, dias ensolarados, temperaturas bastante elevadas na parte da tarde e umidade relativa do ar despencando agora ao longo dos próximos dias. Nessas áreas onde não chove, aumenta bastante o risco para queimadas, enquanto que em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, apesar de não ser uma chuva tão forte e volumosa, é uma chuva que acaba trazendo um certo alívio para algumas lavouras que vêm sendo prejudicadas por conta do tempo mais seco. Agora, na região sul, chuva bastante forte e volumosa acaba atrapalhando ainda, especialmente as atividades no campo, como em relação ao plantio do milho segunda safra.
no estado do Rio Grande do Sul, da safra de verão, e também em relação à colheita do trigo no Paraná. Então, nos próximos dias, chuva forte na região sul, chuva chegando entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas de fraca intensidade, acaba trazendo, então, somente um certo alívio para algumas lavouras que vêm sendo prejudicadas por conta da persistência de tempo mais seco. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá bom, Juliana, até daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Por aqui eu continuo falando sobre soja e falo agora a respeito do relatório de vendas e exportações apresentado nesta quinta-feira, um pouco mais cedo, como tradicionalmente ocorre, feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Para a campanha 2017-2018, teve uma venda lá que chegou a 569 mil toneladas, cancelamento de 450 mil toneladas. Com isso, você vai acompanhar agora que o volume de vendas, já descontado, os cancelamentos, foi de 110 mil toneladas. Você acompanha na tela comigo. Você tem aqui já finalizando essas vendas também da campanha 17-18 norte-americana até 23 de agosto, venda semanal de 110.910 toneladas. E aí pode ser que atrapalhe. 58 milhões 870 mil toneladas foi o que foi vendido durante essa safra 17-18 pelos norte-americanos. A meta é de 57 milhões 430 mil toneladas. Então, você observa que fica muito claro, que você teve a venda superando a meta. Uma meta que foi bastante rebaixada durante a campanha. A questão agora é se entrega. Já para a campanha 2018-2019, como é de se esperar, o volume foi maior. Você vai acompanhar agora como é que foram essas vendas para a safra nova norte-americana até a data do dia 23 de agosto. Então veja comigo, você tem aqui até 23 de agosto venda semanal de 591.550 toneladas. Um total para a campanha de 13.210.000 toneladas de soja. A meta de exportação é de 56.060.000 toneladas, é o que você acompanha no relatório do Departamento de Agricultura norte-americana, que você tem aqui no Agricultura BR. Toda semana você acompanha todos os relatórios, o que acontece com soja dos Estados Unidos influencia o seu negócio aqui no Brasil. E já que influencia, vamos saber então como que o mercado recebeu essas informações do relatório do Departamento norte-americano. Em relação à campanha 17-18, isso já praticamente não faz diferença. Em relação a 18-19, sim. Então veja conosco como é que vem os negócios hoje. Nós temos aqui mercado futuro da soja, hoje recuando cerca de 0,5% nas posições de mais curto prazo. Um pouco menos, 0,4% de queda, quase 0,5% de queda nas posições. Setembro vem a $8,19 o bushel, novembro $8,31 por bushel, a posição de janeiro de 2019 a $8,58 por bushel e março também batendo 8,58, vindo agora com queda de 0,39% de queda, portanto negócios em queda para o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Eu continuo falando agora sobre soja e também de demais culturas, porque eu destaco mais uma vez o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que acontece até o final do dia de hoje na cidade do Rio de Janeiro. Na oportunidade, eu conversei com o Ramiro Overejo, doutor Ramiro, ele que é pesquisador da Intacta 2 Extend, aí você lê Monsanto, principalmente, falando a respeito das tecnologias e por que algumas plantas daninhas, aí você tem ali os dois tipos, de folha larga e folha estreita, como é que elas foram desenvolvendo resistência durante os últimos anos por conta da aplicação dos produtos em campo. Doutor Ramiro, o que fazer quando essa resistência em relação aos químicos já acontece por parte da planta? Bom, é importante entender primeiro por que essa resistência aconteceu, Normalmente o que a gente observa que locais onde nós temos problema de resistência é porque nos últimos anos predominou algum manejo exclusivo, ou seja, uma simplificação do sistema que nos leva a selecionar algumas plantas resistentes àquela tática que a gente estava utilizando. No caso, se a gente estava só utilizando um herbicida só e com um só mecanismo de ação, isso nos leva a selecionar as plantas daninhas ou
dentro de cada população de plantas daninhas, aquelas que são resistentes a esse herbicida. Então, se a gente entender que esse processo nos levou a selecionar plantas daninhas resistentes, o que nós precisamos fazer? Começar a diversificar, ou seja, utilizar diferentes táticas para manejar essas plantas daninhas. Essas táticas podem ser não químicas ou químicas, ou seja, não é só químico que a gente pode fazer. As táticas não químicas, um grande exemplo, são as coberturas, são as culturas de inverno que nós podemos fazer para quê? Para poder ter a oportunidade de essa planta cobrir o solo, não deixar germinar plantas daninhas, de poder utilizar alguns outros produtos também ao mesmo tempo. Do outro lado, pensando nas grandes culturas como a soja, a gente pode implementar alguns outros herbicidas para complementar esse manejo. Ou seja, no final do dia, o que é? É diversificar. A resistência aparece por uma simplificação. Agora, o que nós precisamos fazer para manejar ela? De começar a diversificar, usar diferentes táticas para poder evitar que essas populações cresçam e manejá-las e que não apareçam algumas outras populações resistentes a outras táticas, né? Então, é importante integrar todo esse processo. Essas populações, como o senhor indicou, de plantas daninhas resistentes, ela aconteceu por uma falta de um planejamento de tática, no caso de campo, para evitar uma gestão melhor para que elas acontecessem, ou foi uma gestão mesmo de conteúdo, principalmente de químicos, que foi feita de maneira equivocada nos últimos anos nas áreas de cultivo? É assim, o que aconteceu para você selecionar essas plantas daninhas resistentes, na verdade, é uma simplificação, ou seja, sempre usar uma ferramenta única de manejo, né, que nos leva a selecionar essas populações. Agora, o que acontece? Para você fazer um manejo integrado, você precisa gerar informação, né? Então, assim, nós estamos aqui num congresso de plantas daninhas, onde as informações são compartilhadas, e gerando essa informação bastante robusta, a gente pode começar a educar quem vai fazer o manejo de plantas daninhas. Entendo que acontece? Mesmo sendo as informações sendo geradas, está faltando um pouco de a gente fazer esse processo de transferência desses conhecimentos para esses agricultores implementarem no seu campo as melhores estratégias para ou evitar a resistência de plantas daninhas ou para manejá-las. Para encerrar, doutor, sobre o aspecto técnico de aplicação, hoje o agricultor ele tem feito ações que impeçam ou pelo menos que ajudem a combater essas invasoras? O que a gente observa assim, a gente tem duas posições, né? Ou aquela pessoa que é mais reativa, né? E aquela pessoa que é mais proativa, né? De uma forma geral, quando a gente fala proativa, aí é a pessoa que não tem um problema e que na verdade começa a implementar diferentes táticas para evitar a seleção dessas plantas daninhas resistentes, ou se chegar alguma população, né? Porque ela se movimenta através do vento ou através das máquinas, ele poder manejá-las. Mas normalmente o que tem sido feito é uma postura um pouco mais reativa, ou seja, esperar ter o problema para poder aí posteriormente sim reagir e aí sim começar a implementar todas essas táticas que eu estou comentando com vocês. De preferência, o agricultor sempre tenta implementar as táticas químicas, né? Mas lembrando que não são as únicas. Está aí o doutor Ramiro falando a respeito da questão de combate, importante de ser proativo em relação às técnicas de planejamento de campo para evitar essas resistências maiores das plantas daninhas, como acontece hoje em relação ao glifosato. Vou falar então do assunto do dia, é o dólar. O dólar neste momento, eu estava pensando assim, na hora que a gente entrou no programa, dólar testou 4,15, dólar já chega a R$ 4,19 neste momento. E aí você pergunta, o que acontece? O dólar está subindo por motivos internacionais? Sim, só que hoje nós temos o dólar praticamente estável frente às principais moedas emergentes do mundo. O que acontece é que nós temos hoje no país mais uma pesquisa divulgada que reforça a capacidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passar os seus votos ou transferir votos para o candidato de seu partido. Isso deixou o mercado bastante nervoso e dólar vinha a 4,19. Vamos saber se o dólar continua nesse peso. Está pesado o dólar no Brasil, continua assim. R$ 4,19 mais 5 para a moeda norte-americana é alto. Está bastante alto, alta de quase 2%, 1,98% neste momento para o dólar. Durante todo o programa a gente acompanha as informações a respeito da moeda norte-americana aqui no Brasil, que isso influencia toda a economia nacional. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem Expo Inter 2018 aqui no Agricultura BR. Cobertura completa, você já sabe, é aqui pelo Canal do Boi.
E olha, o Rio Grande do Sul é palco de um dos maiores eventos da agropecuária mundial. Eu estou falando da Expo Inter 2018, que você tem acompanhado na nossa programação, a cobertura do Canal do Boi, sempre trazendo informações importantes para você. É por isso que nós vamos para lá agora, vamos conversar com a Annelise Nicolodi. Eu estou vendo um corte aqui, ó, o pessoal está trabalhando a carne, não me falaram nada do que está acontecendo, mas aqui é uma demonstração interessante. Veja só que nós temos aqui o pessoal fazendo aparentemente um tipo de desossa. Vamos ver se a Annelise Nicolodi está me ouvindo. Annelise, você está conosco, o que está acontecendo por aí? Boa tarde. Oi. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Comecei o programa de hoje te provocando, tu viu? É uma desossa mesmo, como você falou, a desossa de um cordeiro. E sabe onde que a gente está? A gente está no Pavilhão Internacional, na Vitrine da Carne. É mais um dos eventos que acontece aqui na Expo Inter, promovido pela Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é para valorizar a nossa pecuária. Eu vou conversar com o José Antônio, ele que é técnico do Senar. José Antônio, conta pra gente assim, qual é o grande segredo e qual é o grande objetivo de vocês com a Vitrine da Carne, com esse projeto aqui na Expo Inter? Bom, em primeiro lugar, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, 11 anos atrás, quando idealizou a Vitrine da Carne, era realmente mostrar o trabalho do produtor que vem de longos anos, longas décadas, com seleção genética, manejo alimentar, manejo reprodutivo, sanitário, ser glorificado com uma vitrine, exatamente com uma desossa, apresentando os cortes e a qualidade dessa carne, né? Então, 11 anos atrás, quando iniciou, veio com o objetivo de promover o consumo e mostrar a qualidade da pecuária gaúcha, né? E isso já vem durando, então, nessa década, já que nós temos de Vitrine da Carne Gaúcha, sofrendo evoluções, adaptamos a cozinha, com um chefe de cozinha ao lado da vitrine, onde são elaborados pratos a partir dessa desossa e já oferecidos ao público participante, né, para degustar. Nós diariamente trabalhamos com desossa bovina, suína e ovina, que é uma grande matriz produtiva também do nosso estado, né? São as 3 principais pecuárias que nós temos aqui. Então, procuramos muito desmistificar conceitos que o público urbano tem e levar o conhecimento para o produtor rural, para a dona de casa, onde fica realmente cada corte aqui apresentado. Exatamente, acho que a Expo Inter ela tem esse diferencial de público, né? Tem o público do campo, mas também tem muito público urbano passando por aqui. Aqui, por exemplo, a gente está mostrando a carne de ovino, né? Que não é uma carne que agrada a todos os paladares, mas quando ela é feita aqui nesse formato, com essa desossa bem feita, muda a opinião das pessoas? Muda. Tu falou muito bem, a Expo Inter tem uma característica que é a única dela, além das 4 estações do ano no mesmo período, em uma semana, frio, chuva, tempo quente, de fato, nós temos outra peculiaridade que é juntar o público urbano com o rural, além de muitos produtores rurais que vêm em busca de conhecimento, qualificação, pelo fato de nós estarmos próximos da capital do estado, né, e na região metropolitana, o público urbano também vem conhecer. E vem conhecer exatamente essa maneira lúdica que a gente procura levar até mesmo para esse público urbano, o que é o trabalho do produtor rural. Então a vitrine entra também nesse conceito, né, de mostrar para esse público urbano que o trabalho que nós apresentamos com as carcaças aqui, bovina, suína ou ovina, é um trabalho de longa data que o produtor rural já vem desempenhando, né. No caso aqui que tu perguntaste da questão da carne ovina, também procuramos desmistificar conceitos, né? Muitas vezes, muitos presentes aqui que participam da oficina nunca tiveram a oportunidade de comer a carne ovina ou comeram e não gostaram por aspectos sanitários, de abate, enfim. E nós aqui procuramos desmistificar isso, mudar conceitos na sociedade, né? Tudo visando, obviamente, a elevação da produtividade e da renda dos nossos produtores, porque aumentando o consumo de carne vai aumentar, sem dúvida nenhuma, o trabalho para o nosso produtor, né? E lembrando que é um trabalho que o Senar começa lá no campo, lá na fazenda, junto com o produtor, né? Exatamente. O Senar tem mais de 160 cursos, né?
cursos esses oferecidos gratuitamente aos produtores rurais, onde nós procuramos, acima de tudo, elevar a renda dos produtores, dar a eles qualificação, se tecnificar cada vez mais, exatamente para barganhar novos mercados consumidores, né? Maravilha, obrigada pela tua participação. Fabiano, lembrando que essa é uma, né, das vitrines da carne que acontece durante todo o dia aqui, começando sempre às 10h30 da manhã, agora há pouco meio-dia e mais uma no horário da tarde. E olha como o público participa, né? O pessoal vem aqui realmente para provar. O que o senhor achou? Muito bom. Excelente. Excelente. Produzimos uma boa carne. Boa assim mesmo. Tá certo, Fabiano. Dessa forma a gente encerra a nossa participação aqui no Agricultura BR, com esse cheirinho maravilhoso que está vindo da cozinha, mostrando mais da nossa pecuária do Rio Grande do Sul e a pecuária brasileira. Mas, Elise, que saudade do Rio Grande do Sul, tá aí nesse horário, então, é impressionante a qualidade, né? Esse trabalho que o Senar faz desde o campo, na seleção, mas principalmente aí que você viu a qualidade de como você trabalha essas carnes, os cortes, de maneira a agregar valor, instruindo também a melhor maneira de preparo. Carne de ovino tem um grande potencial no Brasil, o Rio Grande do Sul tem tradição em consumo desse tipo de carne, nós ficamos muito felizes e com muito mais fome nesse horário do almoço aqui do Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial, você aproveita para entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos falando de muito mais fatores aqui para você, importantes para o seu negócio, e eu deixo agora a mensagem dos parceiros do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. No convívio com outros pecuaristas da região, invariavelmente todos têm a mesma opinião da eficácia do Fosfosal. É um produto que nós acreditamos nele, acreditamos na proposta do laboratório Virbac, pela sua seriedade, pelo nível de empresa que ele é, e acreditamos no produto. E hoje é voz geral na região que o produto funciona muito bem. E, curiosamente, funciona em diversas categorias, na recria de bezerros, na desmama, animais que estão atrasados na reprodução, no processo da cria, novilhas para engorda e terminação, garrotes de recria, como é o nosso caso aqui, a gente tem conseguido mais ou menos ganho de peso em torno de 1 quilo dia no período das águas, e também na terminação de boi gordo. Então é um produto de ampla eficácia na fazenda, pode ser utilizado das mais variadas formas e em todas elas nós observamos ótimos resultados. Notaram que Fosfosal pode e deve ser utilizado em todos os ciclos da pecuária, de mamando a caducano, não é isso mesmo, Bruno? Isso, o Fosfosal é um multimineral injetável indicado nos momentos de alto desafio do ciclo produtivo das fazendas. Por exemplo, de janeiro a janeiro a gente tem desafio, seja numa desmama, uma recria, um gado de terminação, uma vacada de reprodução, a gente indica o Fosfosal nesses momentos para o quê? Para estimular o ganho de peso, estimular um processo de reprodução, estimular uma adaptação de coxo para esses animais entregarem mais resultado. Então, de janeiro a janeiro, a gente indica sim o Fosfosal dentro das fazendas. Garanta a rentabilidade da sua propriedade. Ligue agora, 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. O Agricultura BR traz os destaques agora da cultura do milho. E a Companhia Nacional de Abastecimento informou que vai continuar fazendo o trabalho de inspeção nos armazéns no estado do Paraná. Uma atividade que começou na última quinta-feira e informou em nota a estatal. São 2 mesorregiões que estão sendo visitadas e serão, ao todo, 59 municípios que passarão
com essas visitas da Conab. No final, tem a expectativa de 379 armazéns que vão passar pelo crivo da Conab. Um outro fator importante é que novos armazéns também devem passar pelo procedimento. O estado do Paraná é o segundo estado com a maior capacidade de armazenagem do país, ficando atrás apenas do estado de Mato Grosso. Falamos ainda de milho e agora como é que está a situação climática para os produtores que estão colhendo o milho de segunda safra do estado de Goiás. Eles tiveram problema durante a campanha. Como é que está a previsão do tempo por lá, Juliana? Olha, Fabiano, no estado de Goiás, o tempo firme vem predominando ao longo das últimas semanas e para os próximos períodos não é diferente. É uma massa de ar mais seco que vem atuando na maior parte da região central do país, favorece então o tempo firme, sem chuva. Por isso que o solo segue com baixas condições de umidade. Em áreas do estado de Goiás, a umidade alcança em torno de 10%, justamente por conta dessa persistência de tempo firme. Agora, ao longo dos próximos dias, nada de chuva ainda. Até o dia 4 de setembro, essa massa de ar mais seco vai seguir persistindo, inibe a formação e a passagem de novas áreas de instabilidades. É por isso que os próximos dias vão seguir ensolarados no estado de Goiás. E com esse tempo seco, a temperatura sobe bastante, tanto que as máximas seguem passando facilmente dos 34, 35 graus na maior parte do estado. E para as próximas semanas, entre os dias 5 e 9 de setembro, mais uma semana de tempo bastante seco e quente, com índices de umidade relativa do ar também baixas ao longo desta semana. E até o dia 14 de setembro, persistência de tempo firme, dias ensolarados e mais uma semana bastante quente e seca no estado de Goiás. Então, Fabiano, não tem previsão de chuva no estado de Goiás agora ao longo dos próximos dias, até pelo menos esta primeira quinzena do mês de setembro. A chuva somente retorna no estado de Goiás ao longo dos próximos períodos. O final do mês de setembro volta a ter alguns episódios de chuva no estado de Goiás. Não vai ser uma chuva tão regular e frequente, ainda vamos ter alguns dias de tempo mais seco, chuva frequente e também de forma mais duradoura somente em meados do mês de outubro na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Daqui a pouco, então, ela está de volta com mais previsões aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial e daqui a pouco retorna falando um pouco sobre o mercado do café, principalmente o mercado do café internacional. Vamos saber como é que esse dólar a 4,19 hoje tem influenciado os negócios com a arábica lá na Bolsa de Nova York. Aproveite para entrar em contato. Nosso WhatsApp é o 67 99656 2266. Voltamos já. Hoje, 30 de agosto, segundo leilão Genética Avançada e convidados, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Leilão virtual de corte Leilosul, às 8h30 da noite no Agrocanal. Oferecimento Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios.
Agricultura BR, e o assunto a partir de agora é o mercado de café. Olha, nesta próxima sexta-feira, você vai conferir uma entrevista que realizamos com o Eduardo Carvalhais, e ele comenta o cenário internacional, como é que Nova York, os investidores têm impactado tão forte sobre os negócios com o café. Olha, a questão matemática é até bastante simples. Na maior parte das vezes, um produto de exportação vendido aqui pelos produtores brasileiros para as trades e as trades para o cenário internacional, quando o dólar está alto, a conversão em reais, ela se eleva. Entretanto, quando falamos de café, essa situação não acontece. O dólar fica mais alto, hoje está com 4,19, testou 4,19 e normalmente há um contrabalanço na Bolsa de Nova York. Os investidores acabam jogando uma pressão negativa ainda mais forte sobre a produção de café no Brasil, fazendo com que os valores em reais permaneçam da mesma forma. Não vi ainda como é que estão os negócios em café em Nova York, você acompanha comigo agora. Nós temos uma situação esperada, já tem até travamento. Não tem negócio na posição de setembro porque caiu forte, caiu muito, então trava a posição de setembro. Setembro vem a menos de $1 a libra-peso, vem com 98 centes de dólar por libra-peso, posição de setembro. É o que temos agora, uma circunstância, como eu expliquei, esperada por conta do dólar mais alto aqui no Brasil. Posição de dezembro, $1, 1 cente, mais 35 a libra-peso. A posição de março vem com $1 nesse momento. Vou pedir para o pessoal confirmar para mim aqui. Nós temos aqui a posição de março, a posição de março está com $1, 5 centes. Vou pedir para a produção confirmar, é o que nós temos agora para a posição de março. Posição de maio vem a $1, 7 centes, mais 5 por libra-peso. As posições vão perdendo, vocês vão vendo que estão perdendo cerca de 1 cento e 60 de dólar por posição, mostrando que a situação está bastante complicada. Esse exercício de pressão sobre os negócios em Nova York reflete aqui no Brasil. Vamos saber agora como é que vem os números no mercado físico. Vamos ver com algumas cotações pelo país para saber se tem alguma alteração, se esse dólar mais elevado hoje, o fator interno do Brasil político é o que dá peso, né, que dá volume para que o dólar dispare. Você acompanha conosco agora como é que vem as cotações para o café. E olha, aconteceu nesta última terça e quarta-feira o primeiro congresso de insolvência empresarial, no qual diversos temas foram tratados. A repórter Sara Kirchhoff esteve por lá e nos traz algumas das informações importantes em relação às empresas, processo de insolvência, de falência, é o que você confere agora. A alienação de ativos foi um dos assuntos amplamente debatidos aqui durante o Congresso. E o Pedro, que é diretor da empresa paulista, deu um lance. Ele trabalha na questão de tentar modernizar um pouco essas alienações e todo esse processo, né, Pedro? Como é que vocês fazem isso? De que forma que vocês trazem aí novas plataformas para o mercado para modernizar esse negócio? Certo. Sara, hoje a alienação de ativos e a intermediação, ela vem se modernizando conforme a falência, a recuperação, os administradores judiciais também. Então, a Deu um Lance ela vem trazendo essa modernidade, essa nova cara, mudando essa leiloaria que vem de tempos, para tentar trazer uma plataforma mais interativa, com mais informações, para os clientes poderem ter muito mais acesso às informações. E junto com tudo isso, no próprio processo, conseguir extrair aquilo que o juiz precisa, aquilo que o administrador judicial precisa, enfim, aquilo que muitas vezes não está, como dito na palestra, não está na lei, não está exatamente especificado, mas que a gente pode dar outras saídas para uma questão que às vezes está bem engessada e acaba atrapalhando o leilão. Então, a Deu um Lance vem aí para realmente pensar em alguma coisa diferente para solucionar da melhor forma cada processo e cada demanda.
Pedro, como a gente estava falando, né? Claro que são números, são bens, mas acima de tudo tem um lado muito humano disso tudo, né? Porque o leilão sempre traz um pouco de tristeza para uma das partes, né? Então também tem que ter uma certa sutileza para lidar com isso, né? Tem, isso é muito importante e isso é uma das formas também que a gente trata todas as partes envolvidas. Então a gente tenta sempre ter uma proximidade muito grande com aquele que está arrematando, mas com aquele que de certa forma está perdendo o seu bem ou o bem está sendo leiloado por algum motivo. A gente sempre tem esse cuidado de conseguir explicar a situação, minimizar ao máximo a perda também, porque quem infelizmente está numa situação dessa quer que pelo menos o bem seja vendido da melhor forma possível para que sobre algum dinheiro ou para que consiga quitar suas dívidas. E é muito importante que isso ocorra com muito cuidado, realmente porque é uma questão muito sensível, mas tem outro lado também que a gente precisa fazer um bom trabalho para conseguir trazer os investidores e todo o processo se finalizar da melhor forma para todo mundo. E em 4 anos de atendimento aqui em São Paulo, vocês já fizeram mais de 650 leilões. O que vocês observaram no decorrer desse tempo? A gente avalia que é uma ótima atuação aí para esse tempo. As nomeações, na verdade, passam de 1.000. É que, infelizmente, alguns leilões não se finalizam, então realmente foram 650 finalizados. O resultado é muito bom e, lógico, a gente passou por um momento de crise, então sempre abala um pouco o mercado. O que a gente vem sentindo é que, junto com as nomeações, vem uma melhora no mercado paulatinamente. Que a tendência, eu acho que com um bom trabalho aí é isso melhorar cada vez mais e as arrematações têm acontecido. Eu acho que é isso aí, o retorno do trabalho, a modernidade, uma nova cara, vem trazendo, o investidor vem mais tranquilo, vem com mais informação e acaba realmente arrematando, que nos dá um resultado muito bom. Perfeito, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui conosco, do primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial, Sara Kirchhoff, para o SBA. O Congresso encerrou ontem, mas tem muita informação aí para você aqui no Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco você tem mais destaques aqui no programa. Vamos falar um pouco sobre fruticultura, previsão do tempo e você pode participar do programa conosco, mandando uma mensagem, foto, vídeo ou aquilo que você quer ver no programa no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Tradição de uma seleção que soma mais de 3 décadas. A força de uma raça que impulsiona o país. Funcionalidade, equilíbrio e produção. Um leilão que completa 16 anos de história, marcado pelas oportunidades e qualidade dos animais em oferta. Seja bem-vindo ao 16º Leilão Nelore IVC, 7 de setembro, 13 horas. Durante a exposição agropecuária de Uberlândia, Camaru. Transmissão Canal do Boi. Chegou a força que vai impressionar o campo. Nova Série H LS Tractor. Com 29 anos de tradição e uma genética excepcional, vem aí, 29º Leilão Pruden Mocho, 8 de setembro, sábado às 2 da tarde. Oferta de 100 reprodutores Nelore Mocho com avaliação PMGZ e ABCZ. Consulte as condições de frete. 29º Leilão Pruden Mocho, 8 de setembro, sábado às 2 da tarde. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. E destacamos agora a fruticultura nacional. E foi publicado na última segunda-feira, no Diário Oficial da União, a Lei 13.710. Essa lei, ela traz um incentivo à produção brasileira de cacau de qualidade. É uma intenção muito clara de fazer com que tanto o processo de produção no campo, de industrialização até a comercialização, garanta um produto superior
ao consumidor. É o que nós vamos ver agora, um resumo dessa lei que foi publicada na segunda-feira. Você tem aqui o desenvolvimento tecnológico da cacauicultura, colaboração entre entes públicos e setor privado, valorização do cacau no Brasil, acesso a mercados que demandam maior qualidade do produto, são alguns dos destaques que nós trazemos aqui em torno da publicação dessa nova lei, na última segunda-feira, da Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. Esse programa também tem algumas diretrizes bastante interessantes que mostram como que ele pode ser aplicado. É o que nós apresentamos agora nessa próxima tela, mostrando as diretrizes aqui da relação do campo apresentado por aqui. Você tem aqui a situação do cacau, que o texto determina que o governo apoia o comércio interno e externo de cacau de qualidade, estimulação de pesquisa e desenvolvimento para o setor de produção cacaueira no Brasil. O texto ainda estabelece outros fatores importantes e esses fatores são da garantia do controle de algumas pragas e também fatores que acabam atingindo as áreas de produção, reduzindo a qualidade do cacau. Já que falamos de cacau, vamos saber como é que vem a previsão do tempo para algumas dessas áreas produtoras. É que o Agricultura BR destaca agora. A área produtora de cacau na Bahia é a mais tradicional do país. A Juliana Rezende está aqui conosco. Como é que fica a previsão do tempo por lá, Juliana? Falando um pouco da Bahia, então, que é um dos principais estados produtores de cacau do país, a tendência é que de acontecer ainda as chuvas mais frequentes em áreas produtoras de cacau da Bahia. Durante os últimos períodos, a chuva vem acontecendo somente na faixa leste, justamente em áreas produtoras de cacau, diferente do interior, onde o tempo firme vem predominando e, por isso, a estiagem agrícola em áreas do interior da Bahia já passa até de 150 dias sem chuva significativa para as áreas produtoras do interior da Bahia. No decorrer dos próximos dias, o tempo firme predomina no interior, mas nas principais áreas de cacau, que é na faixa leste até o sul da Bahia, a chuva vai seguir acontecendo. São pancadas de fraca intensidade, mas é uma chuva mais frequente e duradoura. Essa chuva segue associada com a umidade que vem do oceano. São os ventos que sopram de leste, acabam trazendo um pouco mais de umidade do oceano para toda a faixa leste da Bahia e provocando, então, aumento de nebulosidade e risco para pancadas de chuva. Essa chuva fraca, então, segue acontecendo até o dia 4 de setembro. A partir do próximo período tem mais previsão de chuva ainda e, dessa vez, a chuva até ganha um pouco mais de intensidade. As pancadas passam a ser mais expressivas e também com maior volume de água. O acumulado na faixa litorânea e até no sul da Bahia já fica em torno de 15 milímetros entre o dia 5 até o dia 9 de setembro. E neste período a chuva consegue avançar um pouquinho mais até a região central da Bahia, trazendo também um pouco mais de instabilidades. Até pelo menos dia 14 de setembro, chuva frequente em toda a faixa leste, litoral e sul da Bahia. São pancadas que acabam intercalando um pouco mais com milímetros de 5 a 15 milímetros, mas é uma chuva que acaba não ganhando tanta intensidade e não tem risco para ser aquela chuva tão volumosa e também com risco para temporais. De forma geral, as áreas produtoras de cacau da Bahia vão seguir recebendo pancadas de chuva ao longo desta primeira quinzena do mês de setembro. Esse cenário favorece bastante o desenvolvimento das lavouras de cacau da Bahia. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Então, daqui a pouco mais informações do clima. Por aqui eu falo de um mercado importante, que é o mercado da cebola, no estado de São Paulo, porque o momento é de uma produção mais elevada e, por enquanto, vem bastante restrito a questão da comercialização, que traz uma pressão um pouco mais intensa em torno dos preços da cebola em São Paulo. É o que mostra agora o repórter Gustavo D'Angelo. Entre 20 e 24 de agosto, o preço médio pago ao produtor pelo quilo da cebola na região de Monte Alto foi de 24 centavos, 42,9% menor que o da semana anterior. Segundo colaboradores do Hortifruti Cepea, na região de São José do Rio Pardo, há sobra do produto na roça e as vendas também não estão satisfatórias. Alguns produtores estão carregando caminhões consignados, com preços a serem negociados futuramente por compradores, já que não há movimentação no mercado. Apesar de não ser a forma ideal de comercialização, esta medida está sendo tomada para evitar descartes.
Exportações ao Paraguai também têm sido uma alternativa para escoar a cebola paulista. Eu volto aos estúdios aí em Campo Grande. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você vai ter informações sobre soja, sobre dólar, principalmente dólar a 4,19 nesta quinta-feira. É a corrida eleitoral presidencial dando uma pressão muito forte sobre a moeda norte-americana. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99971 5047. Rusticidade, confiança, raça e genética bovina. Leilão virtual João 600 Fazenda Talita. 17 de setembro, segunda-feira, às 7 horas da noite. Em oferta, 90 touros, 30 matrizes e 40 novilhas Nelore PO do mais alto padrão. Leilão virtual João 600 Fazenda Talita. 17 de setembro, segunda-feira, 7 horas da noite. Na Água Doce Cachaçaria, em Tupã, São Paulo. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se você perdeu o primeiro, não pode perder o segundo. Vem aí, o segundo Mega Shopping de Sêmen. 80 mil doses de consagrados reprodutores nacionais. Preços mais imbatíveis ainda. De 27 de agosto a 5 de setembro, com transmissão pelo Canal do Boi e Agrocanal. Informações e listagens dos touros, acesse conectleilões.com.br. Conecte Leilões. E a sua participação é sempre importante por aqui. É por isso que destacamos agora o quadro Agricultura BR Responde. Participação no programa é simples, você pode participar através do Facebook do Agricultura BR, você coloca ali no seu Facebook, busca lá Agricultura BR, aparece aqui a nossa página, ou também pelo Twitter, o processo é o mesmo, pode mandar sua pergunta, sua questão, e pelo WhatsApp. Você pega o seu telefone aí, manda a sua mensagem, você pode mandar a sua pergunta sobre clima, sobre mercado, sobre técnicas, você pode mandar aqui para o nosso programa no 67 99656 2266. Hoje a participação do Agricultura BR Responde vem lá do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos o Samuel, do município de Rio Pardo, e ele pergunta o seguinte: como fica a temperatura no mês de setembro em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul? Quem responde o questionamento é a Juliana Rezende, que participa conosco mais uma vez. Vamos saber o que a Juliana traz aqui para nós em relação a essa previsão. Nós temos aqui a Juliana. Juliana, o telespectador lá do estado do Rio Grande do Sul quer saber como é que fica o clima para o mês de setembro lá no município dele. Como é que está a situação? Olha, Fabiano, na região de Rio Pardo a expectativa ainda é de chuva, principalmente ao longo desta semana. Já vem chovendo por lá, isso porque as chuvas no Rio Grande do Sul vêm sendo frequentes com a passagem de frentes frias. É por isso que a umidade do solo segue elevada em todo o estado e na região de Rio Pardo não é diferente. Agora, ao longo dos próximos dias, tem mais previsão de chuva, porque já temos uma frente fria atuando no estado gaúcho, previsão até de temporais em pontos do centro e leste do estado do Rio Grande do Sul, atingindo também a região de Rio Pardo, tanto que os acumulados podem ficar bastante elevados, ficando em torno de 70 a 100 milímetros em pontos da faixa leste. Isso acontece até o dia 4 de setembro. Durante este período, a temperatura mínima vai ficar agora em torno de 8 a 10 graus em pontos da faixa central do estado do Rio Grande do Sul, mas a temperatura vai conseguir subir por alguns momentos após a passagem desse sistema frontal, tanto que a máxima já fica um pouquinho mais elevada, em torno de 25 a 27 graus, volta até a ter sensação de calor nessas regiões.
A partir da próxima semana, com o afastamento da frente fria, a gente volta a ter períodos de tempo seco no Rio Grande do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro e durante a próxima semana até o dia 14 já vai voltar a chover. A aproximação de novas áreas de instabilidades já traz pancadas de chuva, mas dessa vez, diferente da chuva dessa semana, que ainda é forte e volumosa, as pancadas que retornar ainda ao longo da segunda semana do mês de setembro devem ser de fraca intensidade. Agora, falando um pouco em relação à temperatura ao longo do mês de setembro, podemos esperar ainda a entrada de uma massa de ar mais frio em meados da metade do mês de setembro. Isso volta a trazer o declínio das temperaturas. Por enquanto, as últimas simulações não mostram ser a entrada de massa de ar mais frio de forma tão intensa, mas seguimos monitorando. Agora, de forma geral, sim, ainda vamos ter sensação de frio ao longo do mês de setembro. Isso deve acontecer principalmente pela metade do mês, conforme a entrada de uma massa de ar mais frio avança. Agora, conforme essa massa de ar mais frio perde intensidade, a gente também vai ter períodos de tempo mais seco e temperaturas também vão aumentar em pontos do centro e do norte do Rio Grande do Sul ao longo do mês de setembro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde para você, Juliana Rezende. Amanhã ela está de volta aqui no Agricultura BR e você pode participar. Como eu disse, aqui do Agricultura BR Responde, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp no 67 996 56 2266. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. E o destaque de agora é algo que nós estamos falando desde a abertura do programa. Olha só, o dólar hoje disparou, o dólar chegou a testar R$ 4,19 e já parece que passa. Nossa produção falou, Fabiano, atualizou. O dólar está mais alto que isso. E olha só, algumas das questões estão ligadas à corrida presidencial aqui no Brasil, as últimas pesquisas. Quem fala sobre o assunto é a Sara Kirchhoff, que está aqui conosco, ao vivo, direto de São Paulo. Sara, dólar subindo de novo e o pessoal está me informando aqui que chega a R$ 4,20 neste momento. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, o dólar com uma alta e uma alta forte. Ontem o dólar ele teve um movimento de queda na comparação com o real, mostrando um certo alívio aí no mercado financeiro, mas hoje ele voltou a ter uma valorização bem significativa que eleva a moeda norte-americana, rondando aí o patamar dos R$ 4,20. Dólar em alta de 1,73%, mais ou menos agora por volta de meio-dia, avançando muito. E de acordo com a agência inglesa Reuters, se ele mantiver esse ritmo até o fechamento de mercado hoje, será o maior fechamento da história frente ao real. Dólar, portanto, bastante valorizado. A gente vem acompanhando esse movimento de altas bem significativas aí ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. E hoje, então, o dólar volta a subir e a subir muito. Ele é influenciado pelo cenário externo, onde a moeda norte-americana hoje ela avança frente a várias outras moedas, especialmente de países emergentes, mas aqui também tem um tom da política interna, né? Com a nova pesquisa aí de eleições de votos, apontando novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a preferência da maioria dos eleitores brasileiros, e isso deixa o mercado nessa situação. Isso porque, como eu sempre digo, o mercado ele prefere um candidato mais ligado às reformas, como Henrique Meirelles e também Geraldo Alckmin, e não candidatos mais populistas, menos comprometidos, de acordo com os investidores, com as reformas fiscais do país. E essas valorizações do dólar ao longo das últimas semanas, elas fizeram inclusive que os analistas, os investidores e economistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central elevassem a previsão para os juros no fim desse ano. Lembrando que a previsão ela estava estagnada e apontando para um dólar a R$ 3,70 por mais ou menos um mês, e agora já no último Boletim Focus do Banco Central, os economistas, eles elevaram a projeção para o dólar para o fim desse ano para R$ 3,75. E agora a gente já está falando aí de dólar a R$ 4,20. E como eu falei, se continuar assim, será o maior fechamento
A maior alta da história aí do dólar na comparação com o real, o maior valor para o dólar na comparação com o real em todos os tempos. O último fechamento mais alto aconteceu no dia 21 de janeiro de 2016, quando a moeda norte-americana encerrou o dia no patamar de R$ 4,16. A gente segue aqui acompanhando e segue trazendo as atualizações do mercado do câmbio na programação de hoje no Mais Pecuária. E eu devolvo agora o sinal para Campo Grande. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. O fato é que o dólar dispara aqui no Brasil, chega a R$ 4,20. Vamos dar uma olhada agora como é que vem essa alta para a moeda norte-americana. Nós temos aqui no painel o dólar neste momento, dólar que opera com essa alta. A Sara vinha confirmando R$ 4,20. Olha como é forte essa elevação. Vem com uma alta de 2,29%. A moeda norte-americana é muito alto a elevação hoje para o dólar comercial. Você tem aí os valores negociados para dólar bem elevados. Isso muda alguns patamares, muda patamar, principalmente com soja durante as próximas edições, às 17h20, eu falo como é que fechou soja lá, nos portos brasileiros principalmente. Já que eu falei de soja, vamos saber como é que soja em Chicago opera no mercado futuro agora em Chicago. A soja vinha perdendo quase 0,5% há pouco na abertura do programa. Neste momento, eleva essa queda. Agora sim chega a 0,5% de queda. Posição de setembro vem a $8,17 por bushel. Novembro, 8,29. Janeiro, $8,42 por bushel. Nós temos aqui as posições relacionadas à posição de março, $8,56 por bushel. É o que nós destacamos agora em relação aos negócios com soja em Chicago, vão perdendo cerca de 0,5%, é o que nós temos agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Bom, o destaque agora fica por conta de uma situação muito importante. Sabe por quê? Hoje mais cedo nós tínhamos recebido uma mensagem, um e-mail do sindicato que representa os fiscais agropecuários federais do país, dizendo de algumas situações que podem fazer com que eles paralisem as suas atividades. Neste momento, essa situação vai ganhando contornos, sim, de greve. Os fiscais agropecuários federais ameaçam entrar em greve no país. Essa é a notícia desse momento. Estou aqui trazendo aqui essa informação que vai sendo confirmada pelo sindicato. As alegações principais dentre os representantes do sindicato ficam em torno da questão salarial, dos concursos públicos e também condição de trabalho. Uma das posições que os fiscais agropecuários têm colocado é que já tem 2 meses que as discussões ocorrem e não teve nenhum avanço. Nesse próximo dia 6 de setembro vai ter uma reunião com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, o Augusto Akira Shiba. E aí eles têm uma expectativa de terem alguma conversa um pouco melhor para evitar que essa paralisação venha a ocorrer. Lembrando que se tiver uma paralisação como essa, nós podemos ter ali uma total paralisação também dos produtos que são exportados, principalmente carnes que são exportados pelo Brasil, o impacto seria direto. Mas nos portos brasileiros também, a atividade dos fiscais agropecuários é fundamental para o agronegócio, principalmente para as exportações. E com esses destaques, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que nós voltamos logo mais a partir das 17h20 aqui pelo canal do Boi, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.